Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui no quinto Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais do Semiárido, cujo esse ano tem o tema Capital Natural do Semiárido, Vulnerabilidades e Recuperação de Áreas Degradadas. Eu venho apresentar um trabalho sobre a dinâmica espaço-temporal do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do Açude de General Sampaio. Eu me chamo Ives Cláudia, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Ceará. Esse trabalho tem como autora principal Melina da Silva de Souza, é, coautor eu, Ives Cláudia, Fernando Bezerra Lopes e Heraldo de Oliveira Feitosa. Para a gente começar a entender sobre o nosso trabalho, a gente precisa primeiro entender sobre o que se dá a esse estudo, né, do uso e ocupação do solo. E o crescimento populacional é um dos fatores principais atrelados às diferentes formas de uso e ocupação. Quanto maior o crescimento populacional, maior vão ser desenvolvidas novas atividades econômicas. Então, normalmente são utilizadas aberturas de novas áreas para dar vazão a esse crescimento. E a abertura de novas áreas são exatamente as ações antrópicas que tem como o homem, né, o alterador principal dessa área, dessa região, e resulta exatamente na substituição dos recursos naturais, da vegetação nativa daquela região, por outros usos do solo. E no Nordeste brasileiro é muito comum a abertura de novas áreas, tanto para a agricultura como para a pecuária. E normalmente essa agropecuária é feita de uma forma inadequada, de um manejo inadequado, trazendo consequências seríssimas, principalmente em relação à perda de nutrientes do solo, a perda do próprio solo através de processos erosivos e também a diminuição da biodiversidade daquela região. Outro impacto, outra consequência muito atrelada a esse manejo inadequado é, são os impactos nos recursos hídricos nessas bacias hidrográficas. Então, por isso que é tão importante estudar o uso e a ocupação do solo quando se trata sobre o manejo de bacias hidrográficas. Ferramentas atuais que são de extrema importância para monitorar esse uso e ocupação da terra são exatamente os dados de sensoriamento remoto, assim como sistemas de informação geográfica. De acordo com esse monitoramento, é possível elaborar políticas públicas e práticas conservacionistas para evitar um processo mais acentuado de degradação do meio ambiente. O objetivo do nosso trabalho é exatamente avaliar a evolução do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do Açude de General Sampaio, com os dados do mapa Biomas para identificar as modificações antrópicas sofridas na área. Material e métodos é a localização geográfica, né, da área de estudo. Essa é a bacia hidrográfica do Açude General Sampaio. Aqui é o Açude General Sampaio. Essa bacia tem uma área de 1.593,28 km² e seu curso principal de água possui uma extensão dentro da bacia de 40 km. Essa bacia abrange três municípios cearenses: General Sampaio, Paramoti e Canidé. E, de acordo com a classificação de Köppen, o clima se caracteriza como semiárido quente, tendo uma normal climatológica girando em torno de 619,3 milímetros anuais. Foram os dados obtidos foi por meio do projeto Map Biomas. Esses dados são exatamente provenientes das imagens do Landsat, que possui uma resolução espacial de 30 metros. E nós escolhemos os anos entre 1990 e 2019, onde foi um intervalo de 5 anos, só não entre 2015 e 2019, já que 2019 é o último ano que possui dados dentro do sistema do projeto Map Biomas. Então foram de 5 em 5 anos, mas a última leitura foram de 4 anos. As imagens foram processadas no software QGIS. A versão que nós utilizamos nesse trabalho foi a 3.10.14.
exatamente para processar todos esses mapas. O primeiro resultado que de cara é observado são exatamente a diminuição acentuada da área de água do açude General Sampaio. Aqui temos a imagem de 1990, onde tem uma área considerável, e em 2019 a gente vê que essa área foi reduzida consideravelmente. Também é possível observar as áreas onde normalmente ocorrem os cursos d'água tiveram um aumento tanto da pastagem quanto da agropecuária nessas áreas. Isso a gente consegue observar através dessa tabela, onde a gente consegue perceber a mudança temporal entre 1990 e 2019, chamando a atenção para a variação negativa das áreas de floresta e savana, respectivamente -1 e -2% de área, assim como a área de recursos hídricos foi o que mais alarmou, que foram menos 61% de área, comparando 1990 e 2019. Com destaque aqui para a redução entre os anos de 1990 e 95 e o ano de 2010 e 2015. Esses são exatamente 2 anos de estiagem na região Nordeste. Então a gente percebe que por mais que tenha existido uma recuperação entre 2015 e 2019, nós ainda estamos em processo lento de recuperação dessa última estiagem que existiu entre 2011 e 2017. Aqui a gente consegue perceber, através desse gráfico, a evolução temporal, exatamente de acordo com cada classe: florestas, savanas, agropecuária e infraestrutura urbana. As conclusões que a gente tira desses trabalhos, exatamente de acordo com a análise temporal e espacial do desocupação da terra, foi possível observar que as principais mudanças foram o aumento da área destinada ao uso agropecuário e para a infraestrutura urbana, assim como a redução dos corpos hídricos. Esse monitoramento chama a atenção exatamente para, por mais que as áreas sejam pequenas para o uso agropecuário e de infraestrutura urbana, o aumento foi significativo no intervalo entre 1990 e 2019. E o impacto, né, das secas e do uso e ocupação do solo na redução dos corpos hídricos. Então, essas conclusões que nós tiramos a partir desse trabalho servem como parâmetro para elaborar políticas públicas da melhor forma de manejar essa bacia hidrográfica. A outra conclusão foi que os dados disponibilizados na plataforma Map Biomas permitem entender a dinâmica territorial, sendo o projeto um aliado para o desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis para defender a presença do homem no campo, né? Dar perspectivas para esse homem permanecer no campo, assim como que esse homem permaneça no campo de uma forma ambientalmente consciente, né? Visando uma preservação maior do meio ambiente. Essas foram referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. Muito obrigado. O agradecimento primeiro vai ao 5º Simpósio Brasileiro de Recursos Naturais do Semiárido, pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho. Também agradecimento ao Grupo Massa, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Ceará, ao Centro de Ciências Agrárias e à própria UFC. Muito obrigado.